Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui conosco. Hoje é 15 de setembro de 2025 e a gente vai mergulhar nos cenários econômicos que estão se desenhando agora na Europa e também aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada nos desafios, nas perspectivas, no que as fontes estão indicando para a gente. Para fazer isso, a gente juntou assim, um monte de material recente. Tem artigos de análise, dados de mercado quentinhos, relatórios de instituições importantes, sabe? E alguns estudos bem específicos sobre os temas que a gente vai conversar. A nossa missão aqui hoje, então, é tentar entender melhor essa interação, né? Que é bem complexa, entre o que está acontecendo lá fora, a guerra na Ucrânia, que não acaba, o custo da energia lá em cima, as políticas dos Estados Unidos e como elas podem respingar aqui, e os nossos fatores internos, do dia a dia. Tipo a inflação, dívida pública, como está o emprego, o comércio, enfim, vamos tentar desembrulhar isso juntos. Começando pela Europa. Olha, tem um artigo recente da rede Estação Democracia que pinta um quadro, assim, bem carregado. Parece que o continente está enfrentando várias pressões ao mesmo tempo, né? Tem guerra no seu território com o risco de escalar. Exato. Custos de energia, gás, eletricidade nas alturas. Inflação, que bom, ainda persiste. Instabilidade política em alguns países-chave. E ainda por cima, o crescimento de movimentos populistas de extrema-direita. Aquela palavra crise, que a gente não ouvia tanto, voltou a circular forte por lá. Voltou. E essa fonte e outras também detalham bem como a guerra na Ucrânia acabou sendo um catalisador para muitas dessas coisas. Um exemplo muito claro disso, olha só, está nos gastos com defesa. Teve um aumento, assim, impressionante de 17% nos investimentos militares em 2024. Isso passou até os níveis do fim da Guerra Fria e parece que vai continuar em 2025. 17%. Nossa. Sim. E já se fala num fundo de 800 bilhões de euros, parte de um plano chamado Rearmar a Europa. E a OTAN continua pressionando, né, para que os membros cheguem naquela meta de 2,5% do PIB em gastos militares. O interessante aqui é ver como um conflito que começou regional está forçando todo mundo a rever o orçamento, né? Levanta até a questão do custo de oportunidade desse dinheiro todo. Quer dizer, enquanto o dinheiro vai para a defesa, outras áreas ficam mais apertadas. É isso, exatamente. É um debate que está ali, nas entrelinhas das fontes. Recursos que poderiam ir, sei lá, para acelerar a transição energética ou para reforçar programas sociais, que também já estão pressionados, como a gente vai ver. E por falar em pressão econômica, parece que os motores da Europa, aqueles países que sempre puxaram a economia, estão engasgando um pouco. A Alemanha, por exemplo. Pois é, a Alemanha... O cenário lá é de crescimento bem fraco, quase parado. As exportações, que sempre foram um ponto forte deles, estão fracas. O consumo dentro do país não reage, o custo da energia pesa demais na indústria e ainda tem uma crise bem específica no setor de automóveis, que é vital para eles. As projeções para 2025 são mínimas, quase zero. E a França também preocupa pelo jeito. Além daquela instabilidade política interna recente, a dívida pública lá já passou de 112% do PIB. E isso não é só um problema da França, né? Acende um alerta para a sustentabilidade fiscal da zona do euro inteira, porque está tudo ligado. Tá tudo muito ligado. Parece que não é só uma fase ruim, talvez seja algo mais estrutural mesmo, afetando esses gigantes econômicos. As fontes sugerem isso, sabe? Que a combinação de energia cara, essa transição complicada para os carros elétricos, a própria desaceleração global, tudo isso está colocando em xeque modelos que funcionaram por décadas. E nesse ponto da energia, é impossível não falar do caso dos gasodutos Nord Stream. Ah, sim. O Nord Stream. Exato. Eram a principal fonte de gás barato da Rússia para a Alemanha e daí para a Europa toda. Essenciais, né? Mas sempre foram polêmicos. Aí, em setembro de 2022, tiveram aquelas explosões submarinas que danificaram feio os gasodutos. A versão oficial fala em sabotagem, mas até hoje não se sabe quem foi. E as consequências foram grandes, né? Enormes. A Europa perdeu a principal fonte de gás barato e ficou muito mais dependente do gás liquefeito, o GNL, que vem dos Estados Unidos, só que bem mais caro.
E ainda teve impacto ambiental, né? Foi a maior fuga de gás metano já registrada. Terrível. As fontes até mencionam, mas com cuidado, sabe? Aqueles rumores em círculos de inteligência que apontariam para a CIA, pela complexidade da operação e porque, bom, os Estados Unidos se beneficiaram vendendo mais gás. Mas, independentemente de quem foi, o episódio deixou clara a vulnerabilidade energética da Europa. E essa rede complexa de dependências geopolíticas. É impressionante como um evento físico assim tem um impacto tão grande na economia e na geopolítica. Mas então, o que tudo isso significa para o dia a dia do europeu comum? Como essa freada na economia, esses custos, como isso chega na vida das pessoas? Chega de forma bem direta, segundo as fontes. As projeções de crescimento para a zona do euro e para a União Europeia em 2025 são bem baixinhas, sabe? Entre 0,9% e 1,1%. Isso gera mais incerteza e pressiona muito o mercado de trabalho, principalmente os mais jovens e os trabalhadores com menos qualificação. Os salários, em muitos lugares, ou estão parados, ou sobem menos que a inflação. Ou seja, o poder de compra real diminui, porque o custo de vida continua alto. E aquele famoso estado de bem-estar social europeu, como é que ele fica nessa história toda? Fica muito pressionado. Com a economia andando devagar, as receitas do governo caem, né? Aí fica mais difícil manter e investir em saúde, educação, seguridade social. E isso bem na hora em que a demanda por esses serviços está aumentando, principalmente porque a população está envelhecendo rápido. O tal do índice de dependência. Isso. A relação entre quem não trabalha, crianças e idosos, e quem trabalha, está subindo. Aí financiar aposentadorias, cuidar da saúde dos idosos vira um desafio cada vez maior. Especialmente naquelas áreas rurais mais afastadas, que já perdem população e têm menos recursos. E ainda tem o peso da dívida, né? Não podemos esquecer. De jeito nenhum. Tanto a dívida dos governos quanto a das famílias e empresas está alta em vários países. E com os bancos centrais segurando os juros altos para controlar a inflação, fica mais caro rolar essas dívidas. O crédito também fica mais caro para todo mundo, para consumir, para investir. É mais uma camada de tensão financeira em cima da sociedade. Complicado. E toda essa mistura, ansiedade econômica, perda de poder de compra, pressão nos serviços públicos, acaba criando um ambiente, assim, favorável para o descontentamento, né? As fontes ligam diretamente esse cenário ao avanço daqueles movimentos populistas de extrema-direita. Eles exploram esse sentimento de insegurança, de pessimismo, e isso ameaça a própria união do bloco europeu. E para piorar um pouco o quadro de incerteza, ainda tem o fator externo que as fontes mencionam. O risco de uma política comercial mais agressiva dos Estados Unidos, caso Donald Trump volte e coloque tarifas mais altas nos produtos europeus. Isso seria uma pressão enorme nas exportações deles, no mundo que já está cheio de tensão comercial. É, uma situação bem complexa lá na Europa. Essa dependência de energia, inflação, os riscos políticos. Claro que isso não acontece isolado do mundo. Vamos dar uma olhada agora como um cenário parecido em alguns pontos, mas com as suas próprias características, se desenha aqui no Brasil. O que as análises da CNN, os dados do IBGE, os estudos da FGV e outros indicadores mostram pra gente sobre 2025. Olha, aqui no Brasil, as fontes mostram um cenário meio dividido, sabe? Com sinais mistos sobre o crescimento. De um lado, você tem as projeções do Boletim Focus, que é o que o mercado financeiro espera. Eles apontam um crescimento de 2% para 2025. O FMI está um pouco mais otimista, revisou recentemente para 2,5%. Mas, por outro lado, tem sinais de alerta importantes. Uma análise da CNN Brasil, por exemplo, mostra que muitos empresários estão pisando no freio nos planos de expansão. Estão hesitando em investir mais por causa do custo do dinheiro, né? Os juros altos. O custo do crédito. Exato. E também tem uma preocupação crescendo com a inadimplência, tanto das famílias quanto das empresas, que pode aumentar. E saiu um dado recente que o Infomoney divulgou,
O IBCBR, que é tipo uma prévia do PIB, caiu 0,5% em julho. Foi pior do que o mercado estava esperando. É verdade. As fontes que a gente compilou destacam vários desafios importantes para a economia brasileira no ano que vem. Vamos olhar mais de perto alguns deles. Começando por aquela dupla que não sai do noticiário: inflação e juros. A inflação ainda é uma preocupação, embora a projeção do Focus para o IPCA de 2025 tenha caído por 13 semanas seguidas, a Live CNN até destacou isso, ela ainda está em 4,86%. Ainda acima do teto da meta, então. Exato. Pelas contas do mercado, a inflação ficaria acima do limite máximo da meta do Banco Central, que é 4,5%, centro a 3%, com mais 1,5 ponto de tolerância. A inflação só voltaria para a meta mesmo em 2026, quando a projeção está em 4,33%. E com a inflação teimando em ficar alta, a expectativa é que os juros continuem altos também, imagino. Exatamente. Essa inflação que não cede fácil, junto com as incertezas fiscais, que a gente já vai comentar, mantém a aposta de que a taxa Selic vai ficar elevada por mais tempo. A CNN até menciona projeções de mercado que chegam a falar numa Selic de 15,25% em algum momento de 2025. 15,25%? Nossa! É alto. E o impacto disso é forte, principalmente se a gente pensar no endividamento das famílias brasileiras. A mesma matéria da CNN diz que uns 77% das famílias têm dívidas, e muitas delas são naquelas modalidades mais caras, tipo cheque especial, cartão de crédito. Juro alto nesse cenário aperta demais o orçamento das pessoas. E tem outro fator que pressiona a inflação, né? Especialmente de comida, serviços, que é o dólar. Apesar do Boletim Focus ter melhorado um pouco a projeção do dólar para o fim de 2025 para 5,59, o que ajudaria um pouco se acontecer o câmbio, ainda é um ponto de muita atenção. E como é que estão as perspectivas para o câmbio? Especificamente, a gente viu muita volatilidade recentemente. Muita. O real desvalorizou bastante em 2024. A CNN lembra que o dólar fechou o ano passado a 6,18, uma alta de quase 27% no ano. Hoje, dia 15 de setembro, olhando dados da Wise e do Notícias Agrícolas, está mais ou menos em 5,32. Deu uma melhorada, então? Deu uma melhorada em relação ao fim do ano passado, sim. Mais para frente. O Márcio Estrela, que é consultor da Abracam e foi ouvido pela CNN, acha que pode ter uma suavização. Talvez o dólar volte para a faixa de 6,5 a 6,10 lá para o fim do primeiro trimestre de 2025. Só que ele faz uma ressalva importante, e isso só acontece se a situação fiscal aqui no Brasil não piorar. E aí, de novo, entram os fatores lá de fora. A CNN e o Infomoney destacam que os planos do Trump de colocar tarifas mais altas nas importações americanas podem deixar o dólar mais forte no mundo todo, e isso pressionaria o real também. O Banco Central do Brasil, como Estrela explicou na CNN, tenta controlar a volatilidade, os sobe e desces muito bruscos, mas não tem uma meta para o valor do dólar. E já que você mencionou o fiscal, aqui a coisa fica bem interessante, com um estudo recente que saiu. Tô falando daquela análise do Fábio Giambiagi, pesquisador lá do FGV-IBRE, sobre o impacto da regra do salário mínimo nas contas do governo. Ah, sim. Esse estudo toca num ponto nevrálgico para a sustentabilidade fiscal no médio prazo. A regra atual, que está na lei, diz que o salário mínimo tem que ser reajustado todo ano pela inflação do ano anterior, o INPC, mais o crescimento do PIB de 2 anos atrás. Certo. O estudo do Giambiagi calcula que só essa regra deve adicionar uns 165 bilhões à dívida pública bruta durante o governo atual, de 2023 a 2026. Isso porque o salário mínimo corrige um monte de benefícios da Previdência e da assistência social. E as projeções futuras deles são ainda mais preocupantes, pelo que eu li. Então, sim. Se a regra continuar como está, o Giambiagi estima mais 182 bilhões de reais de impacto na dívida no próximo governo, de 2027 a 2030. A conclusão principal do estudo é que esse crescimento das despesas obrigatórias pode simplesmente espremer as despesas discricionárias, sabe? Aquelas que o governo tem alguma escolha, como investimento, custeio da máquina, tornando-as quase inviáveis já em 2027. Elas ficariam presas pelo teto de gastos do novo arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, aquele novo conjunto de regras para controlar os gastos do governo, né? Que substitui o teto antigo. Esse mesmo.
E aí, diante desse cenário que o estudo projeta, o Giambiase aponta um dilema complicado. Ou o governo mexe nas regras do próprio arcabouço para deixar essas despesas caberem, ou faz cortes muito drásticos nas despesas discricionárias, o que pode afetar serviços e investimentos, ou então sai buscando mais e mais impostos. A recomendação do autor do estudo é que essa regra do salário mínimo seja revista ainda em 2026, para evitar essa pressão toda a partir de 2027. Mas é importante dizer, né? A própria FGV ressalta que essa análise e as sugestões são a opinião do autor. É um debate bem complexo, com consequências enormes para todo mundo. E o mercado de trabalho, como é que ele entra nessa equação toda? Porque a gente tem visto taxas de desemprego até que baixas, mas tem mais coisa aí, não tem? Tem sim. As fontes mostram um paradoxo interessante. De um lado, os dados mais recentes do IBGE do segundo trimestre de 2025 apontam uma taxa de desocupação de 5,8%. Isso dá uns 6,3 milhões de pessoas procurando emprego e não achando. É um número baixo, historicamente falando, para o Brasil. Mas aí a análise da CNN fala numa armadilha da renda média. O que é isso exatamente? Quer dizer o seguinte, apesar de ter pouca gente desempregada, muitos dos empregos que existem ou os que foram criados recentemente pagam salários relativamente baixos. Isso segura o consumo das famílias, sabe? E acaba limitando o crescimento da economia como um todo, porque o nosso mercado interno é muito importante, e tem riscos pela frente também. A própria CNN alerta o custo alto do dinheiro, os juros, e essa revisão de planos de investimento das empresas. Isso pode levar a demissões e mudar esse cenário que hoje parece até perto do pleno emprego. Entendi. E é sempre bom lembrar rapidinho o que o IBGE quer dizer com esses termos, né? Para ser desocupado, não é só não ter emprego. A pessoa tem que ter procurado ativamente por trabalho recentemente. E ainda tem os desalentados. Ah, os desalentados. Isso. Que no segundo trimestre eram 2,8 milhões de pessoas. É gente que até queria trabalhar, mas desistiu de procurar porque acha que não vai conseguir. E outro ponto importante que o IBGE sempre explica: receber Bolsa Família ou seguro-desemprego não define se a pessoa está ocupada ou desocupada. Ela pode receber e estar trabalhando, talvez na informalidade, ou pode estar desocupada, procurando emprego, ou mesmo fora da força de trabalho, sem trabalhar e sem procurar. Esclarecido. Vamos passar rapidinho pelo comércio exterior. Os dados lá do portal gov.br mostram que o Brasil continua com um saldo positivo bem forte no acumulado do ano, até agora em setembro. Um superávit de 44,6 bilhões de dólares. A corrente de comércio, que é a soma de exportação e importação, está em 437,1 bilhões. São números grandes. Só que, se a gente olha os dados mais recentes, de setembro agora comparado com setembro do ano passado, teve uma queda nas exportações do agro e da indústria extrativa. Por outro lado, as importações de produtos da indústria de transformação subiram. E colocando esses números naquele contexto global que a gente estava discutindo, tem alguns movimentos interessantes. Por um lado, o Brasil e o Mercosul estão tentando diversificar os parceiros. O Infomoney e o Notícias Agrícolas noticiaram que está para ser assinado um acordo de livre comércio com a EFTA, aquela Associação Europeia de Livre Comércio que tem Suíça, Noruega, Islândia. Ah, interessante buscar outros mercados. Sim, mas, por outro lado, as preocupações com protecionismo e com a economia mundial mais devagar continuam. Aqueles temores sobre as tarifas do Trump nos Estados Unidos são repetidos. O Infomoney até deu um exemplo bem concreto do que poderia acontecer. Uma queda forte na exportação de cafés especiais do Brasil para os Estados Unidos, que é um nicho importante. E, além disso, a desaceleração lá na China ainda é um fator de risco relevante. O próprio governo chinês admitiu recentemente, segundo o Infomoney, que o cenário externo está complexo e severo. Isso é um alerta para a gente aqui, né? Para os nossos exportadores que dependem muito da demanda chinesa. Fica muito claro mesmo, depois de toda essa conversa, como esses fios todos estão amarrados, né? Os problemas econômicos e políticos lá na Europa, a incerteza sobre a política comercial dos Estados Unidos, especialmente com o Trump podendo voltar, a inflação global que ainda custa baixar, e os nossos desafios internos aqui no Brasil, a equação fiscal complicada, a nossa inflação, o endividamento das famílias, as questões do mercado de trabalho, tudo isso junto cria um cenário econômico bem
complexo e cheio de incerteza para 2025 e para os próximos anos. Exatamente. E para a gente fechar a nossa análise de hoje, talvez valha a pena deixar uma reflexão que meio que junta as realidades da Europa e do Brasil que as fontes mostraram. Se a gente conectar tudo isso, a gente vê lá na Europa uma pressão cada vez maior sobre a sustentabilidade dos gastos sociais. Isso vem da economia fraca e do envelhecimento rápido da população. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente tem esse debate super intenso sobre a sustentabilidade fiscal, puxado por regras como essa do salário mínimo, que também tem consequências sociais enormes. Verdade. Isso acaba levando a gente por uma questão fundamental que deve marcar o futuro próximo nos dois lugares. Como é que os governos vão conseguir equilibrar essas duas coisas? De um lado, a necessidade urgente de garantir a estabilidade da economia, controlar a dívida, e do outro lado, as demandas também urgentes por mais justiça social, por reduzir a pobreza, por manter redes de proteção fortes para as pessoas. Principalmente nesse cenário mundial de crescimento mais baixo, dívidas altíssimas e uma incerteza geopolítica e comercial que parece que não vai embora tão cedo. Fica aí a provocação para a gente continuar pensando sobre isso.